Olá, quarto ano! Vamos continuar com as nossas atividades do dia? Você já fez comigo português e agora chegou o momento de estudarmos as invasões francesas e holandesas no seu livro de história, na página 44 até a 45. Então, vamos começar? As invasões. Outras nações europeias, como a França, a Inglaterra e a Holanda, tinham interesses nas riquezas que haviam aqui em nosso território. Como essas nações elas não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, elas, assim como Portugal, exploravam a riqueza que tinham aqui em nosso território. Mas Portugal, ele pretendia tomar posse do território. Por isso é que ele criou as capitanias hereditárias. Depois como as capitanias hereditárias não deram certo, eles criaram o governo geral e com o governo geral ficou complicado para que essas nações pudessem formar pequenas colônias em nosso território. Por isso, a França e a Holanda são os dois países que invadiram o nosso território. E nessa videoaula você vai conhecer como foram as invasões desses dois países no território brasileiro. Então vamos lá? Os franceses invadem o Brasil. Os franceses invadem o Brasil em dois períodos diferentes. A primeira invasão, a primeira colônia francesa, ela foi criada na Baía da Guanabara em 1555, na ilha de Sergipe. Aqui foi criado nesse período a França Antártica e também foi fundado o Forte Coligny. Essa criação desse forte, tudo isso foi para proteger esse território invadido pelos franceses. Para conquistar esse território aqui, os franceses, eles se aliaram com os tamoios e fundaram esse forte que eu acabei de mencionar, o Forte Coligny. No governo de Mendes Sá, lembra que a gente já estudou isso? No governo de Mendes Sá, eles conseguem expulsar os franceses do território com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. As tropas portuguesas, juntamente com algumas tribos de índios, ajudam a fazer com que os franceses sejam expulsos do nosso território. Mas 45 anos depois, os franceses, eles voltam a invadir o nosso território e fundam a França Equinocial e construíram um forte, o Forte de São Luís, em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses, eles foram novamente expulsos do nosso território em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. As invasões holandesas. Aqui nós temos um momento diferente, né? Enquanto os franceses, eles vieram aqui e invadiram o território, os holandeses também fizeram a mesma coisa, mas a diferença é que a relação entre holandeses e portugueses eram boas. Os holandeses, eles eram encarregados de distribuir o açúcar para o mercado europeu através das suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei espanhol Filipe II assumiu o poder. Ele assumiu o trono e, com isso, ele assumiu também o domínio de todas as colônias, inclusive a colônia brasileira. A relação entre holandeses e espanhóis não eram boa. Não tinha essa relação, eles eram inimigos. Então, aqui surge um problema. Se agora a colônia pertence
aos espanhóis, os holandeses se sentiram prejudicados e então invadiu o nosso território. A invasão holandesa, como vocês podem ver aqui, ela ocorreu na Bahia, tá? Na cidade de Salvador, em 1624. O bispo Dom Marcos Teixeira, ele foi o líder da resistência, o líder junto aqui com outras pessoas. Ele tentou fazer com que os holandeses não conseguissem invadir o nosso território, mas infelizmente ele não conseguiu, né? Apenas um ano depois, no ano seguinte, duas esquadras de Portugal e outra esquadra da Espanha que conseguiram expulsar os holandeses desse território. Essa aqui foi a primeira invasão holandesa que ocorreu na Bahia, na cidade de Salvador. A segunda invasão holandesa, ela vai acontecer 6 anos depois. E agora vai ser lá em Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque aqui era uma capitania forte. Lá na época das capitanias hereditárias, Pernambuco foi uma das que progrediram. Então aqui passou a ser o alvo dos holandeses. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, ele foi obrigado a fugir para o interior e lá ele fundou o Arraial do Bom Jesus. Mas os holandeses, eles queriam tomar posse de todos os territórios. Então ele precisava também ocupar esse espaço. Por isso um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar, ele traiu o povo brasileiro, né? E ele resolveu ajudar os holandeses a tomar posse definitiva de Pernambuco. E dessa forma os holandeses conseguiram, não é? Domingos Fernandes Calabar, ele tinha um conhecimento muito grande do território. Então ele conseguiu aqui ajudar os holandeses a expulsar de vez a resistência de Matias de Albuquerque, que era até então governador de Pernambuco. E então Matias, ele foi obrigado a sair, a fugir, e ele fugiu para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau, ele veio da Holanda para assumir o governo. Aqui ele fez diversas melhorias na cidade. Ele embelezou a cidade, construindo palácios, pontes. Ele trouxe pintores, cientistas e também emprestou muito dinheiro para os senhores de engenho. Dinheiro esse que seria depois cobrado, você vai ver. Em 1640, Portugal, ele conseguiu se libertar, né, do domínio espanhol. Lembra que o rei Filipe II tomou posse do trono e de todas as terras e colônias de Portugal quando o rei Dom Sebastião morreu? Então, aqui, Portugal consegue se desvencilhar do poder espanhol e assina um acordo de paz com a Holanda. Com isso, não havia mais a necessidade da Holanda invadir o território, porque havia uma paz entre as duas nações, não é? Então, os holandeses chamam novamente Maurício de Nassau para a Holanda. Não havia mais necessidade dele ficar aqui no nosso território. Quando o Maurício de Nassau volta para a Holanda, aí acontece o momento em que os holandeses que ficaram aqui no território brasileiro, eles começam a cobrar as dívidas que foram feitas pelos senhores do engenho para que eles pudessem melhorar aí a produção de açúcar. Os brasileiros que viviam aqui, os pernambucanos, eles não gostaram disso. Eles não queriam pagar e não tinham condições de pagar. E então, os brasileiros e os holandeses travaram uma luta que durou 10 anos e ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Vamos gravar esse nome? Insurreição Pernambucana. Quanto tempo durou esse conflito? 10 anos. Muito tempo, não é?
Em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados e foram embora, levando mudas de cana-de-açúcar e iniciaram uma produção de açúcar lá nas Antilhas, que mais tarde você vai ver que vai fazer uma competição com o açúcar produzido aqui no nosso país. Então, essa aqui, meninos, é a explicação é a explicação do seu conteúdo de história. Você viu aqui que o Brasil ele foi invadido 2 vezes, não é? Por 2 nações diferentes, pela França e pela Holanda. Cada uma delas invadiu o Brasil 2 vezes. Tranquilo o conteúdo? É muita coisa mesmo, não é? Volta lá no seu texto, releia tudo. Depois, se você quiser, volta aqui no vídeo e aí você responde a sua atividade. Lá na página 46 até a página 47. São 2 páginas para você responder com todos esses temas que nós trabalhamos aqui nessa aula. Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido. É muita coisa mesmo, tá? Mas se a gente conseguir ler, aí sim a gente vai compreender melhor. Então, bons estudos, boa leitura e uma ótima atividade. Tchau!